Fala galera do canal, mais um dia de Pricecast. E hoje é um dia muito especial, porque hoje está comigo aqui o meu grande amigo Wilson, meu co-host. Wilson, manda um alô aí pra galera. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, Pricers do Brasil, das galáxias. Estamos aqui hoje, eu e meu amigo Fábio Pinheiro, com um convidado mega, super, ultra especial, que tenho certeza que vocês vão curtir. E aí, será que vai ter polêmica hoje, Wilson? Sempre tem, né? Acho que polêmica é o que nos move, né? O cara que trabalha com price e não tem polêmica, o cara não trabalha com price. Cara, será que a gente vai falar de analytics hoje? Será que a gente vai falar de consultoria também? Será? Será que a gente vai falar com alguém do financeiro? Alguém de vendas? Financeiro, opa. Será? Será, cara? Então hoje está aqui conosco um grande amigo, um grande colega, que é do mercado financeiro, mais ou menos, mas na realidade ele é CFO hoje, ele é diretor de finanças aqui, está comigo uma pessoa muito especial que trabalha na BIC. Olha, eu trouxe até aqui, Wilson, olha só as canetinhas aqui, ó, hoje, ó, vai ter caneta BIC aqui conosco também, e ele tem uma vasta experiência, já passou pela Danone, já passou pela Cântara, já passou por muitas empresas, tem muito tempo de casa, mas eu vou deixar ele falar um pouco aqui. Está conosco aqui o André Paz. André, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pessoal, obrigado. Fábio, primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que o que vocês estão fazendo aqui vai ajudar muita gente. Quantas vezes a gente nesse caminho não parou e falou, cara, para quem que eu posso chamar, para quem que eu posso ligar para fazer um benchmark, para quem que eu posso pedir ajuda? E, cara, clica lá no canal, né? Agora você vai poder ter um canal onde você vai poder assistir. Wilson, cara, um prazerzaço. Para mim, a gente se conheceu há um ano, talvez um pouco menos, mas já tem um coração enorme aí por você e por tudo que você representa. Já foi visitar a gente lá e foi um carinho enorme. Obrigado. Eu que agradeço. Se precisar da gente, estamos aí. André, não sei nem se você se recorda, a gente se conheceu, foi exatamente numa mesa de benchmark, a gente estava numa determinada reunião com a consultoria e várias pessoas, troca de experiência, né? Então, nesse dia a gente estava exatamente, muita gente falando assim, caramba, e aí, o que vocês têm, o que vocês não têm, o que faz, o que não faz? Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mundo que mudou muito, né? Nem fale, cara, demais. Mas mudou pra melhor, né? Graças a Deus. Mudou pra melhor, mas sem uns loucos que nem você assim, ele não anda, cara. André, eu quero... Não é verdade? É pré-requisito pra área, cara. Você não bate bem pra trabalhar. Quem fala é um outro louco também. Começando pelas loucuras, eu quero começar com a seguinte pergunta, né? Como você foi parar no mundo ou nas suas interações com o Price? Porque você é financeiro, CFO... Fala aí pra gente, conta aí pra galera aí o que tem a ver Price e como foi a sua relação com o tema de Price aí durante a sua jornada. Cara, isso é uma história muito legal na minha carreira, né? Para aquelas pessoas que me conhecem, sabem que eu sou um financeiro que gosta de estar lá na rua, né? Então, quando eu vou em eventos, mesmo conjunto de empresa e etc, todo mundo vê e eu tô sempre do lado do diretor comercial, eu nunca tô do lado do cara de finanças. Você vai no meu LinkedIn, você vai ver que 70% das pessoas que me seguem, hoje um pouco menos, mas no começo era da área de vendas. Então, a minha paixão pelo que acontece lá na rua, talvez tenha me levado a ser um CFO que tenta entender aonde realmente o jogo acontece para ajudar esse jogo, a gente ganhar nesse jogo, né? Porque é um jogo. Então, a partir daí eu fui... Todas as empresas pelas quais eu passei, eu me aproximo primeiramente da área de vendas. E aí é interessante, né? Porque você faz uma reflexão sobre a sua carreira e você começa a ver que eu não aprendi pricing na BIC. Eu estou na BIC há 9 anos. Não foi ali que eu aprendi pricing. Eu já fazia pricing na Cântara, eu já fazia pricing na Danone, eu já fazia pricing na CNH, né? Até trator tem pricing, né, cara? Então é um negócio super interessante, porque
é fácil, né? Você começa a fazer um monte de coisa, depois vem alguém, monta uma caixinha e joga tudo que você estava fazendo para dentro dessa caixinha e dá um nome para essa caixinha, né? E eventualmente chamou pricing. Hoje está maior, né? RGM, né? Então hoje ficou até muito maior do que só o pricing, né? Mas eu caí nesse mundo porque eu sempre pensei em ganhar o jogo lá na ponta, né? Sempre tá do lado do time comercial, do lado do time de marketing, e aí transformar isso, pegar o que a gente tem de melhor, que são as informações, e transformar isso em execução, né? Como é que eu posso melhorar o meu assortment, como é que eu posso melhorar minha estratégia de preço, como é que eu faço para não ter guerra lá fora entre a gente mesmo, como é que eu olho para a minha concorrência e entendo o movimento que ela está fazendo para fazer um movimento melhor. Então, tá lá, cara, tem que estar lá na rua, não tem jeito. Que bacana, que bacana. E aí até para o pessoal entender, porque as pessoas que estão te olhando aqui talvez estão pensando assim, poxa, mas Price tá debaixo de finanças, não tá? Onde que tá? Como é que tá essa divisão, tal? Explica um pouquinho aí, porque agora tem uma galera talvez bugada aí e tal. Então, assim, destrava aí a galera aí que tá ouvindo aí. Cara, essa é uma... vocês participam muito de evento, talvez essa seja a pergunta que a gente mais ouve, né? A pergunta de $1 milhão. Assim. Onde é que tem que ficar Price? Assim, senta aqui, vamos tomar uma cerveja, bota um copo de vinho aqui na frente e vamos conversar. Mas na sua realidade aí, como é que tá? Porque essa é tema polêmico. É interessante, né, cara? Porque quando a gente, na BIC, né, efetivamente, quando a gente começou a falar de pricing, ela chegou assim no nosso colo da seguinte forma: vendas não está executando preço, vai para finanças, que finanças tem que ser o xerife disso tudo e tem que executar o price dentro da empresa. A hora que o cara lá de cima, e eu não vou falar, obviamente não vou citar nomes nem nada, falou isso, eu quase pulei da cadeira, né? Porque finanças, cara, não vai fazer o price, né? Mas o price tem que estar embaixo de finanças? Cara, a empresa, dependendo muito da dinâmica da empresa, cada empresa tem uma dinâmica, mas como é que a gente pensa, como é que eu penso, como é que eu aprendi a pensar em price? Eu acho que pricing tem 3 caixinhas, né, que é o set the price, né, como é que eu vou fazer a minha estratégia de precificação. O get the price, como é que eu vou executar isso lá na ponta. E o control the price, como é que eu garanto que o passo 1 e o passo 2 estão sendo cumpridos adequadamente. Então, quando a gente olha, independente de qual caixinha vai ficar na organização, o set the price, na minha visão, tem que estar com o time de marketing. Os caras têm a grande maioria das informações de mercado, pesquisa, dados e etc. E eles corroboram tudo para ter a estratégia. Olha, quanto que a caneta BIC vai ser do concorrente A, do concorrente B, do concorrente C. Na região A, na região B, na região C, qual a estratégia que a gente tem que ter para posicionamento do preço. Às vezes, o distribuidor A, o distribuidor B, o distribuidor C, o representante A, B e C, como é que eu faço para esses caras não brigarem entre eles, mas ao mesmo tempo competirem entre eles? Porque para a gente é importante isso também, né? Então, toda essa parte estratégica, marketing e vendas são os que conversam mais. Quando eu falo de execução, uma vez que eles setaram o que eles vão fazer de estratégia, os responsáveis por executar isso é vendas. Não é marketing mais e nem finanças, né? Então, a parte de execução, se o time de vendas não tiver comprado, na verdade, eu falo mais do que comprado, se o time de vendas não tiver abraçado qual é a estratégia de venda, de preço, não vai. Você pode colocar ali o melhor financeiro do mundo, o melhor diretor de marketing de todos os tempos, não vai acontecer nada, cara. Você não executa aquilo que você não acredita e aquilo que você não conhece. Exatamente. Não tem como executar. Exatamente. Então, para mim, ou o cara de vendas lidera qualquer política de precificação, ou não acontece lá na ponta. E mesmo esse cara de vendas, Fábio, nem sempre ele tem todo o time dele embarcado nisso. Então, ele ter as pessoas de marketing e o time de pricing ou de finanças junto para a gente, como time,
conseguir vender essa estratégia para que lá na ponta se execute isso adequadamente é super relevante. Porque, cara, um diretor de vendas de uma empresa como a BIC, ou de uma empresa como a Sabloy, ou qualquer uma outra, Votorantim, então nem se fale, tem o quê? 10 pessoas reportando para ele? 10 gerentes nacionais, 10 gerentes regionais? Se esses caras não comprarem a política comercial, que é a base da estratégia de pricing, acabou. Acabou, cara. Você pode botar ali o Mike Tyson na frente dos caras e os caras não vão fazer, cara. Não vão fazer, vão dar um jeito de dar um balão não vão executar de acordo com o que você tá querendo. Fica me engano que eu gosto, né? Exato. Você tem a política, não executo e a gente convive. Exatamente. É o grande clássico de a execução come a estratégia no café da manhã. É isso aí. Falou tudo, velho. É isso aí. Falou tudo. E aí, velho, finanças entra onde? Finanças entra na parte mais chata. Que é o control. Que é o control the price. É chata, mas ao mesmo tempo é interessante porque como os outros dois elos da estratégia estão comprados, eles vêm o tempo todo comer do control the price. Por quê? Porque ali a gente faz consolidação de dado, a gente demonstra como é que está a dispersão, a gente, eventualmente, dentro de uma estratégia, a gente tem hoje aproximadamente 600 SKUs, então você imagina o tamanho da planilha que é de precificação, e quando você bota a estratégia, o desconto estratégico, que é o que equilibra uma promoção que você quer fazer ou alguma coisa, se eu começo a dar desconto estratégico para tudo e qualquer choradeira do time de vendas, isso aí vira um inferno, cara. Vira uma planilha com 60 mil linhas, né? Ou, sei lá, hoje uma ferramenta que tem que ficar pensando por 60 mil pessoas. Então, o papel do time de finanças acaba sendo, cara, como é que a gente simplifica isso para facilitar a execução? Aonde está o coração? É na execução. Se a execução não funciona, não adianta nada. Não adianta o cara ser o melhor estrategista do mundo e o cara de finanças ficar controlando algo que não existe, né, cara? Eu vou falar assim, vamos fazer essa política de pricing, vamos. Beleza, vamos aumentar 30% o preço porque a gente precisa de margem. Beleza, qual o volume que você vai ter por esses 30% a mais de preço? É zero. Vai que 30% de zero é quanto? É zero, velho. Você é louco. De onde você tirou essa estratégia maluca? O papel aceita qualquer coisa, né, cara? Exato, o papel aceita tudo. Mas precisa vender, poxa? Não, pra que vender? Agora, André, vem cá. Uma coisa que é muito interessante na parte do control the price, né? Você vai conferir se aquilo que a gente está vendendo está sendo rentável para a companhia. Correto? Eu acho que uma das funções, talvez a reativa, é essa. Porque como você já delineou ali para ser executado, na execução você vai pegar as tempestades que aparecem no caminho. Vai pegar. Né? E olhando tanto o seu lado CFO como o seu lado, né, de precificação comercial que você tem, como é que funciona isso na tua cabeça, mais ou menos? Porque a maioria das empresas trabalham com custo médio. Hoje a gente sabe que o custo médio oscila bastante, né? E, por outro lado, vai afetar as nossas margens também. Como é que você trabalha com isso hoje? Entre a variação de custo versus o que está acontecendo na margem? Se é gerenciamento da mão para a boca, né, curto prazo, ou se é alguma coisa mais estratégica? Como é que funciona? Cara, eu tenho uma forma de pensar talvez um pouco diferente aí da grande maioria das pessoas que estão sentadas nessa cadeira. Claro que a margem é importante. Nenhum acionista no mundo abre mão da rentabilidade da empresa, mas a rentabilidade tem que ser sustentável. Sim. Né? Então, se você perguntar para mim o que você prefere, você prefere top line ou margem, obviamente que eu vou te falar que é margem. Mas a qualquer custo, 30% de zero é zero, velho. Exato. Não tem jeito, 30% de zero é zero. Tem que pôr na balança, né? Eu tive uma situação essa semana e foi super interessante, porque a gente também está conseguindo, eu diria, colocar pricing na Argentina. Opa! Desafio. Como é que faz isso numa economia com 200%, 300% de inflação, né? Então, o que acontece? A Argentina agora passa por uma outra situação daquela que ela tinha 3 meses atrás, né? Então, o consumo despencou durante o volta às aulas, despencou 30%. Caramba. Como é que eu faço? Se eu tenho que aumentar a inflação de 3 meses, bateu em 45%, eu preciso passar 45% de preço. Se o cara já não tinha dinheiro antes do aumento. Se o cara já não tinha dinheiro antes do aumento, agora então ele tem menos, cara.
Mas não é só aperta um botão lá e tem que repassar, custo, mas minha margem é meu preço. Não é assim, Exato, não? claro, é claro. E é isso que a tendência, cara, é essa. O desespero é esse, só que a gente esquece das regrinhas básicas, né? Que eu tenho. Óbvio que tem inflação, eu preciso olhar para a inflação. No caso da Argentina, tem desvalorização, eu preciso olhar para a desvalorização, afinal de contas eu não produzo lá, eu importo tudo, então eu preciso olhar para isso. Mas tem tem a margem, né, que a gente acabou de falar aqui, que é importante, mas no final, cara, tem um negócio importantíssimo, que é o meu concorrente, cara. E o meu consumidor. Se o consumidor não tem dinheiro para comprar e meu concorrente está baixando o preço ou não está aumentando o preço como eu estou aumentando, o que vai acontecer com o meu volume? Vai despencar mais do que o consumo está despencando. E você vai perder market share. E eu vou perder market share. E eu não vou ter... Adianta nada, eu vou ter um estoque lindo, maravilhoso lá, até que na Argentina, por toda essa desvalorização e tal, ter estoque não é o pior dos mundos. Mas e daí? É dinheiro parado. Né? É dinheiro parado. Então tem que ter um equilíbrio. A gente precisa... Não é, a decisão não tem que ser por custo. O custo é importante, a margem é importante, lógico que é, mas eu não sobrevivo. Né? Senão todo mundo... Senão era fácil, né, cara? Você falando é muito interessante, estão me lembrando aqui, até na minha pesquisa do mestrado eu falei que a Price é um equilíbrio dos 3 Cs. É custo, competição, que entra os competidores, e também o próprio cliente / mercado. Porque se não tentar buscar um equilíbrio, olhar só para uma ótica, é como se desenhasse 3 bolas e falar assim, tá aqui no meio, como é que eu equilibro isso? E é sempre difícil equilibrar, mas se não olhar os 3, uma das pernas vai desequilibrar. Então é muito bacana, ainda mais na Argentina, que essa parte aqui de sensibilidade do cliente com a inflação dessa, o que o competidor vai fazer e como os custos estão lidando que você não controla, não tem previsibilidade. Mas, caramba, eu queria explorar um pouco do que o Wilson falou, que é o control the price, porque no final do dia, principalmente no mundo de price, né, e a gente sabe que tem muito poucas literaturas, vamos dizer assim, e as literaturas, às vezes, que tem fora do Brasil não se aplica 100% no Brasil. Então, até alguns nomes, às vezes, a gente, para uma empresa é uma determinada abordagem, para uma outra é outra. Sim, para quem está pensando em implementar um control the price, e eu sei que você tem uma experiência dessa jornada aí, começa por onde? Já começa só olhando dispersão, olhando diferenças de custo? É por onde aí, André? Cara, eu vou te falar por onde a gente começou. Tá bom. Acho que não existe uma regra... Não tem receita de não bolo, tem, né? cara. Na sua experiência. Eu acho que primeiro a gente tem que mergulhar para entender onde estão os principais problemas e depois a gente vai montar o processo que a gente precisa para nos adaptarmos aos problemas. E os problemas são transitórios. Um dia você tem um problema, outro dia você tem outro. E não adianta, se você ficar estático, você vai parar. Né? Então, acho que a primeira abordagem que a gente foi entender, cara, como está a nossa política comercial hoje? Boa. Né? O que a nossa política comercial está ajudando ou atrapalhando a nossa execução? Legal. Da estratégia. E qual é a nossa estratégia? Temos estratégia? Né? Então, a primeira coisa foi isso. Entendemos a política comercial? Entendemos. Como ela está hoje? Entendemos. Quais são os gaps que a gente quer consertar disso e como a gente vai fazer, quanto tempo vai levar? Então, o control the price saiu dali. Saiu de entender a política comercial, fazer com que a comunicação fosse igual para todo mundo. Então, marketing, vendas. E quando eu falo marketing e vendas, eu incluo o trade, eu incluo operações de vendas, eu incluo o GM da empresa. Às vezes até supply chain, cara, porque eles também estão nessa brincadeira toda, né? Todo mundo entendeu? Entendeu. Vamos construir junto uma nova política comercial? Vamos. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? É entender como é que está a execução. E aí entra a dispersão. Você vai analisar os canais, a vocação de cada canal. A gente, na BIC, até na Danone também não era muito diferente, o wholesaler brinca de forma importante nesse jogo. Né? E é um cara de volume. Só que esse cara é o cara que vai me trazer o que eu quero trazer, ele vai me trazer o mix adequado, ele vai me trazer os produtos que eu quero, as minhas inovações vão estar representadas. Não é esse cara que vai fazer isso. Esse cara vai fazer volume, cara. Esse cara vai fazer aquilo que dá margem que entra no estoque dele e sai. Né? Então, quem que eu preciso ter aqui nessa brincadeira? Eu preciso ter distribuidor. Quantos eu tenho hoje? Eu tenho 10. Quantos eu preciso? Preciso de 50. Como nós vamos fazer para chegar lá? Então, tudo isso entra na brincadeira de dispersão. E a política comercial,
ela acaba refletindo isso. Qual vai ser o diferencial que o meu distribuidor, que é o canal que eu quero investir, vai ter frente ao meu atacadista, ou meu wholesaler, ou seja lá o que for. Então, olhamos para isso, obviamente, olha para o varejista, olha para o cash and carry, olha para cada um deles, e a gente traça uma política comercial de acordo com a estratégia da onde a gente quer estar, com qual produto a gente quer estar, com qual rentabilidade a gente quer estar. Todo mundo está de acordo com isso? Beleza. Então essa é a segunda parte do controle de preço. Porque se você não estabelecer a regra do jogo antes de começar a jogar, como é que o cara vai jogar? O controle de price não serve para nada, cara. Beleza, vamos para a próxima etapa. Contrato. Como é que está a degradação do meu top line? Você não entrou em contrato. Aí dá mais um episódio à parte, não. Mas esse daqui precisa... Não, mas o cliente precisa de... A logística do cliente, fala assim, cara, mas qual que é a diferença desse pro outro? Não, mas esse é diferente porque ele é meu amigo, né? Às vezes acontece. Pô, André, você falou um negócio importante, cara. É porque ele é estratégico. Exato. É dizer isso. É estratégico. Existe a entidade chamada estratégico, né? Existe, cara. Ela é usada na conveniência. E a gente percebe o seguinte, muitas vezes, quando a gente fala da política comercial, a gente esquece dos custos ocultos, né? Então, por exemplo, tem cliente que fala, eu quero frete porta a porta. É um custo. Ah, não, eu quero uma rush order, um pedido urgente. Também tem um custo. Você acha que é assim mesmo que a gente, não estou falando exatamente, especificamente na empresa que você trabalha, mas na tua experiência, você acha que existe isso, o cara esquece de contabilizar os custos ocultos na hora que ele faz o preço e depois vai reclamar da margem lá na frente porque o custo de servir do cliente é alto demais? Mas acho que isso não acontece. Não, é pura teoria não, cara, acadêmica. Não é acadêmico, não. É real, é realidade, né, cara? A gente fica tão empolgado, e eu prefiro chamar disso, a gente fica empolgado com a execução, Sim. com estar lá na ponta, com ver o nosso produto na gôndola. É quase um filho que você coloca no mundo, cara, né? exatamente isso. Pô, eu sei lá, eu consumo para mim... quando eu saí da Kantar, né, eu falo isso abertamente porque eu falei isso para minha chefe na época da Kantar, eu só saio daqui para voltar para consumo. Porque é um negócio que, cara, ele fica na sua veia o dia inteiro. Você vai pro supermercado, você quer ver teu produto bem executado, demais, né, você quer ver se a cartilinha lá de alocação, se a gôndola tá bem montada, se o preço tá bem executado e tal. Então... E aí você acaba esquecendo de algumas coisas básicas, né? E a degradação do top line é uma coisa básica. Primeiro, a política comercial ela vai resolver o quê? Ela vai resolver a primeira caixinha, que é o desconto. Ela não vai resolver o contrato, ela não vai resolver a minha execução de verba que eu tenho para ponto extra, para checkout, para ilha e etc, tabloide, ou hoje tem retail media, né? Tem uma porrada de coisa nova que está chegando aí. O e-commerce está trazendo mais um monte de coisa que a gente precisa olhar dentro de pricing também. Que é um mundo à parte, né? Que é um outro mundo, né? A execução de e-commerce leva a área de pricing para outra, tem que passar... paramos de discutir vida real, né? Beleza, agora vamos para a vida online... Vamos para a vida online. É outra discussão. Tira o boné. Cara. Tira o boné, é outra discussão. São outras terminologias, são outras formas de pensar. Pega a faca, bota o capacete, vai pra guerra. Só que o básico tá ali, cara. Tem cliente quem não tem cliente aqui que chegou a ter contrato de 30%, 40% sobre a venda, cara? Como é que você monta um preço? Se o cara tem 40% de contrato num país com inflação de 5%, cara... Você não monta, você tem que resolver. Sem contar que às vezes você não tem isso de imagem, né? Exato, esquece. E como é que o cara vai entender, dentro da tua política de preço, você chega, a primeira coisa que o cara de mesa, que eu me coloco na cadeira do cara de mesa, ele chega pra mim e fala assim, cara, eu vou diminuir seu desconto de 40% para 5%, tá? Mas não vai mexer no teu preço, cara. Peraí, onde você tá querendo chegar com isso, né, cara? Então tem que ter, por isso que eu falo que a comunicação é super relevante, cara. E o contrato, ele é a parte, Fábio. Você falou a gente teve uma estratégia de contrato. Como é que a gente vai revisar esses contratos? E a gente sim teve brigas duras, cara. Briga de sair de gôndola, né? Briga de o cara que vendia, sei lá, 10 e o cara que tinha 30% de contrato, o cara que vendia 100 tinha 2% de contrato. Eu falei assim, peraí, pô, eu não preciso desse cara que vende 10.
Bota mais volume no cara que vende 100, o cara tá com 2% de contrato, tira esse cara que tem 30. Teve o caso mais recente que a gente viu aí daquele fabricante de refrigerantes de cola global, né? Para não falar o nome aqui, que decidiu tirar o produto, acho que foi do Carrefour, se não me engano, né? Alguma coisa assim que eles decidiram. Eu não lembro. Falando aqui, a Pepsi teve uma briga lá fora que tirou o produto de Ah, é verdade, lá fora. E é um negócio mais ou menos desse naipe que você está falando? Cara, chega a ser, porque você pensa que você está tentando simplificar a tua política de precificação, você está tentando eliminar justamente desvios da sua política de precificação, e tem um cara que significa pouco que está machucando a tua política de precificação. Cara, não sei se acontece só no meu mundo, mas o cara de vendas, ele chega com a notinha e fala assim, olha, tá dando, a Faber tá dando 30% de desconto, nós estamos dando 2% de desconto. Cara, só que ele não olha o que está acontecendo por trás, ele não vê que a Faber não tem contrato, ele não vê que ele não está investindo na marca dele, ele não quer saber do preço de nota. Né? Ainda mais agora que a consulta de preço está ao alcance de todo mundo. É verdade. Então o cara bate o olho, não, mas olha aqui, ó, tô olhando o Mercado Livre. É isso mesmo. Não, porra, peraí, né? Às vezes foi até um erro que saiu lá no Mercado Livre, né? Alguém botou o número errado lá, daqui a pouco muda e tal. Mas foi aí, cara. Aí a gente atacou o contrato e a gente trouxe uma equidade de contrato. Demorou. Não é um negócio que... Isso é importante, Fábio, e acho que para toda a tua audiência. Achar que você vai fazer isso da noite pro dia, cara, você tá se enganando, velho. Você tá se enganando. E mais, eu já falei que sozinho você não vai fazer nada. Então o time comercial tem que estar junto com você. Se o time comercial não estiver junto e não entrar nesse jogo com você, porque vai ser pro benefício dele, você também não vai conseguir. E aí, é junto com esse time que você tem que combinar a regra. Junto de mão dada com o mesmo discurso, porque não adianta ter discurso diferente. Quanto tempo você vai demorar para me entregar isso? Pô, André, vou precisar de 3 anos. Cara, você tá a fim de comprar 3 anos? Mas não adianta, se você for lá e falar assim, corta de uma vez, não vai acontecer, cara. Então, se eu olhar para trás onde a gente estava e aonde a gente está hoje, cara, é fenômeno. Eu sou super feliz de onde a gente chegou hoje. Porque a gente chegou e agora eu tenho espaço para trabalhar no que mais está para vir por aí. Então, para emendar nisso, cara, eu não acho que o control the price é só o cara chato que vai lá. Pelo contrário, hoje eu tenho ferramenta que eu chamo o time de vendas. Aqui tem white space, aqui tem espaço para você ir. Que a gente olha que tem a loja X, que a gente tem um fair market share aí de 20%, a gente tá com 2%. Cara, você tem 18% para você comer lá. Você tá batendo cabeça num lugar, montando estoque em loja que não precisa montar, e você tem um lugar lá que tá lá esperando por você, cara. O produto tá listado, você conhece o comprador, você tem um bom contrato com o cara, você só não chegou lá, o que tá acontecendo? O cara não tem crédito. Bom, você já trouxe pro time de crédito ver o que dá para fazer? Não trouxe. Falei, cara, então traz. Infelizmente ou felizmente, também tá embaixo do meu guarda-chuva. Então eu tenho que olhar das duas coisas. É uma referência circular, pô. É o Malabares. Que a culpa sou eu, deixa eu mudar de chapéu. Cadê a proposta? É isso, cara. Mas hoje eu consigo fazer com que o papel do time de pricing não seja estritamente de controle. Ele vai dar oportunidade de assortment, ele vai dar oportunidade de white space, ele vai no ponto de venda para ver o que está acontecendo. Então, passou a ser realmente uma consultoria, tá? Passou a ser... Você sabe que a gente estava comentando isso até em alguns episódios, né? Que a gente falou o que é pricing, aquela história toda e tal, e a gente, um consenso entre todos nós aqui, é que o cara de pricing ele tem a necessidade de servir. O que ele vai servir? Ele vai servir quem são os stakeholders dele, finanças, marketing, vendas, produto, com as informações que ele recebe informação de todas essas áreas, ele vai bater no caldeirão, né, dele ali e vai devolver alguma coisa, né? Então, nas empresas pelas quais eu passei, e é o conselho que eu dou ao pessoal que faz mentoria comigo, eu falo, cara, entende a situação, com quem você interage e de que maneira você pode servir esses caras. Porque quando a gente fala control, né, é aquele negócio muito... É o cara que vai recusar o teu pedido.
É o cara que... Não é? É isso. É o cara, é isso. fala que eu me apresento, quando eu vou fazer apresentação para a galera de vendas, eu falo, meu nome é Wilson e sim, eu sou o cara que reprova seus pedidos. Pode fazer fila lá fora e me esperar lá. Mas agora eu vou explicar o porquê que eu faço isso. Né? Então, a gente pega e entende assim, fazendo uma analogia, a função do cara de pricing é ele vai entrar no recinto e vai ver onde tem vazamento. E aí o que ele vai fazer? Ele vai indicar onde está o vazamento e vai ajudar, servindo as pessoas, o que elas podem fazer para consertar o telhado. Você acha que é uma analogia bacana isso aí? Cara, eu acho que é muito legal, mas eu acho que a gente tem que demonstrar que a gente está lá para ajudar a resolver o vazamento. Perfeito. Né? A gente vai falar, olha, encontrei esse vazamento. Mas estamos juntos. Nós temos uma oportunidade para arrumar ele. Se a gente arrumar ele, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer isso aqui para mim, para você e para a organização como um todo. E aí o cara acaba vindo junto com você. Recentemente, indo nesse caminho, Wilson, um outro papel importante, para fazer esse comentário, eu preciso esclarecer isso. O time de control de pricing, ou o time que está embaixo de finanças, também é responsável por capacitar o time de comercial a entender quais são os indicadores que eles têm que correr atrás. E por que eles têm que correr atrás daqueles indicadores. Porque a gente recebe da matriz ou a mesmo da própria estratégia local o que a gente tem que entregar, e para entregar a gente precisa desse time funcionando. Então, à medida que o time comercial se educa e sabe ler um P&L, sabe entender a margem de um cliente, sabe entender a degradação, por que o contrato, como é que ele pode brincar com os espetos dele ali naquela churrasqueira para entregar o que ele precisa entregar. E tem isso como um objetivo claro, cara, fica muito mais fácil. Qual é o papel? Eu dar a ferramenta para o cara. Então hoje eu tenho dentro da BIC, os caras do time comercial, eles têm lá, eles podem olhar na granularidade que eles quiserem a execução da loja deles. Eles podem ver, se eu estou vendendo a caneta por preço tal, qual vai ser a margem dessa caneta para mim e para o meu cliente. Porque, cara, no final, se o cliente não estiver feliz com o que ele está comprando, Esquece. ele também não vai comprar, velho. Então é uma ambiguidade das duas coisas. Ganha-ganha. É um ganha-ganha. Você tem que mostrar pro cara, a parte tributária entra nessa brincadeira, mas você tem que mostrar pro cara que, cara, não é só ele que tem que ganhar e nem só eu, vamos ganhar junto. Né? E aí é onde começa, ó, se eu tirar 2 pontos da minha margem, você tira 2 da sua, a gente vai fazer tanto a mais de volume. Tamo junto, vamos experimentar. Se não der certo, a gente volta. Cara, e assim vai, é um jogo. E eu acho que isso é interessante, né? Porque às vezes na comunidade de price a gente vê muito falando margem, mas você pode ter no mínimo aí, claro, pode ter outros, mas quase 3. Você tem qual margem? Percentual, margem... margem cash, né? É a margem absoluta. Chega uma hora que, igualzinho você falou, eu tiro 2 daqui, você tira 2 daqui, mas vamos olhar o giro desse negócio. Você trouxe um profit pool um pouco maior e tal. Então, o combinar isso, mas também não adianta só mexer às vezes no sell-in e na ponta aumenta. Aí, não adianta. O consumidor vai deixar de comprar o teu produto uma hora, cara. Você despega do seu concorrente, ou você... a BIC, e eu vou dar o exemplo da BIC, que é nítido isso, né? Ela tem um produto que ela é um produto democrático. Eu não posso fazer com que o meu produto tenha o preço de uma marca que sei lá, que o cara faz pintura do Van Gogh. Não é. É um produto democrático. Né? Ela é ao alcance de todos. O cara chega lá, primeiro que ele tem um produto de qualidade altíssima por um preço extremamente alcançável. Né? Então, se eu tiro isso, se eu esqueço essa estratégia, eu afundo a minha marca, eu afundo o que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer isso. Acabou. E me tira uma dúvida também, no final do dia, André, como é que nessa jornada você faz para medir os ganhos? Se gerou valor, se não gerou, e aí, como? Cara, cada perninha, ela tem o seu indicador. O que não é medido não é... Né? Não dá para se gerenciar aquilo que não se dá, mede. Esquece, cara, não tem jeito. Então, não é desejo só. Vou te dar um exemplo real do que acontece. Cada reunião que a gente senta com o time de vendas, a primeira coisa que a gente faz é revisitar o que a gente tinha concordado na reunião anterior. Legal. Então, cara, lembra que a gente falou que tinha essas lojas, esse volume potencial, esse montante de grana potencial?
Beleza, passaram-se 20 dias, 30 dias, a gente alcançou isso aqui. Fizemos a lição de casa. A lição de casa tá feita, não tá feita, onde ficou o gap daqui, para depois eu falar da nova oportunidade, porque o meu papel é sempre trazer novas oportunidades, mas primeiro vamos revisitar aquela que a gente falou que a gente tinha. E entender o que deu certo, o que não deu certo, porque muitas vezes não dá certo. E o que deu certo quando um fala e os outros ouvem, você vai ter uma boa prática. O que não deu certo quando um fala e os outros ouvem, você também vai ter uma boa prática. Aprendizado. É um aprendizado. Então, esse é o primeiro momento que a gente faz. Então, a gente vai claramente entender, olha, a gente falou que ia chegar aqui, a gente chegou aqui. Quando é para mais, é lindo. Quando é para menos, você tem que escutar um pouco mais, e assim vai. Né? Então, esse é um ponto. Segundo métricas definidas desde o começo do jogo. Né, cara? Então, a gente tem uma métrica muito clara na BIC, que é o ROI dos investimentos. Cara, isso é baixado no nível de vendedor. Então, ROI de investimentos. É uma espécie de ROI, tá? É quanto eu preciso vender. A variação do que eu vendi no período 1 e o período 2 tem que ser maior do que a variação do que eu gastei no período 1 e no período 2, né? Então, isso a gente chama de ROI de investimento, que é uma forma fácil, que o cara lá da ponta entende que qual é o valor do que ele está colocando no mercado. Você pega o seu salário, você bota no banco, você quer que no mês seguinte você tenha um rendimento sobre aquilo que você bota no banco. Se você botou no banco e aquilo lá caiu, você vai ter que tirar e colocar em outro lugar. E é a mesma dinâmica. Então o cara vai lá e ele sabe, claro, porque não existe, cara, você vai começar a colocar métricas complicadas para o time de execução, eles vão se perder, velho. Mesmo com todo o treinamento que você possa dar para eles vão se perder. Óbvio, você vai para um gerente nacional, um key account manager, o cara já vai ter lá até mais visão para ele poder entender o todo. Mas não é o cara que tá na ponta. Não é o cara que tá executando. na ponta, velho. Esse cara tem que saber que, porra, se eu der 10 pro cliente A, ele tem que me trazer, no mínimo, 15. Se ele não trouxer 15, tem alguma coisa errada. E ele sabe, e ele tem essa métrica na remuneração variável dele, inclusive. Caramba! Então o cara vai com isso. Então, é assim que a gente tenta medir, Fábio. Mas o que não tem KPI, não dá para medir, cara. Boa. A gente já está chegando ao fim, mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, uma pergunta polêmica, que às vezes a gente fica em umas discussões com o nosso time da PriceCast. Lá vem. E aí, Wilson, a pergunta clássica. Inteligência artificial. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Logo pro CFO, Pergunte para André Paz, esse homem vai responder para você. Corta para mim aqui. E aí? Mito ou verdade, vale a pena investir, não vale? Você tá fazendo, tá usando, vai. Olho no olho, né, cara? Olho no olho. Olhe para a lente da verdade. Olhe para a lente da verdade. Cara, é uma realidade, né, velho? Se a gente ignorar o que tá acontecendo, a gente vai ficar para trás, cara. Né? A gente sabe que no último ano, ou nos últimos 50 anos, a gente evoluiu tecnologicamente mais do que a história inteira, né? E, cara, se a gente ignorar isso, a gente vai ficar para trás. É uma verdade para tudo? Não, mas se você não testar e não aprender com aquilo que você está testando, você não vai saber se aquilo lá é uma verdade ou não é uma verdade. Então a gente vai sim atrás de inteligência artificial. A gente usa muito hoje, que eu falei aqui, toquei no assunto várias vezes, não estou sendo patrocinado, mas a gente usa várias vezes aqui, a Scantec é um exemplo de inteligência artificial. Ela não é simplesmente uma ferramenta de pesquisa, não, porque ela já me traz claramente os insights para eu executar. Ela fala para mim, olha, você tem 1 milhão de oportunidade aqui nessa região, ou nesse cliente, ou nesse conjunto de clientes. Como um tiro de sniper, né? Exatamente. Você vai lá que vai dar então, jogo bom. Cara, quantos dias... Eu sei que o Wilson falou em algum episódio aqui, nós somos do Jurassic Pricing. Jurassic Pricing. Guardem bem esse nome. Quantos dias a gente levaria nas nossas milhares de planilhas e macros para ter um insight como esse? E provavelmente a gente ia chegar tão tarde nesse insight que lá na ponta já estaria... outro jogo. Era outro jogo. Então, cara, sim, a inteligência artificial é importante. Segundo, hoje existe
hoje existe informação. Então, se você juntar Neogrid, Emitrix, Nielsen, Kantar, Scantec, cara, é uma infinidade de informação que eles trazem para um banco de dados, que se você pegar esse banco de dados e conseguir transformar isso em informação, você sai na frente de meio mundo dentro do mercado. E aí, cara, de novo, a gente não tem essa capacidade no Excel sozinho. Se tem uma ferramenta por trás disso que pode ajudar a gente a fazer, vai atrás, vai usar. Cara, se vai dar certo, se não vai dar certo, é só testando. Only time will tell. Exatamente. Só testando, às vezes não vai dar certo, você para. Cara, não é muito melhor para você... Cara, não deu certo, para. O que nós aprendemos daqui? Nós aprendemos que não vamos usar mais isso aqui, não vamos usar. Vamos tentar com outra. Só que amanhã, velho, vai chegar um outro cara com uma outra solução mirabolante. Se você for um cara resistente, você vai falar, puta, não quero nem olhar mais pra isso, porque, puta, já fiz da outra vez, não vai dar certo. Aí você vai chegar atrasado. Velho, olha. Você tem que arrumar tempo pra olhar o que tá acontecendo no mundo, porque tem coisas boas vindo de inteligência artificial, de machine learning. Você só precisa setar a tua estratégia para ver como é que você vai fazer todo esse caminho funcionar. Saber o que você quer, né? Exatamente. Quando eu falo setar a estratégia, é isso. Eu preciso saber o que eu quero, o que eu espero, o que é sucesso. Caramba. O tempo voou, Wilson. Sempre. Quando a conversa é boa, o tempo vai logo. Se tivesse cerveja aqui na mesa, então aí... eu ia ficar na minha aguinha mesmo. Mas, André, meu muito obrigado aí pelo bate-papo. Foi uma aula aqui. Com certeza você vai voltar outras vezes aqui pra gente discutir. Foi uma honra estar por você aqui à mesa. Wilson, cara, foi fantástico. Fecha aí você, Wilson. Cara, eu só tenho a agradecer ao André. É fácil a gente conversar com um amigo, né? E quando a conversa flui de maneira produtiva, é bacana, porque eu tenho certeza que o que o André falou aqui vai ajudar muita gente que está ouvindo a gente, que está não só começando, mas o cara também que já está na área, que tem essas dúvidas. Se eu uso inteligência artificial, o que eu vou fazer para o retorno de investimento, muito legal que você falou aqui. Eu anoto coisa pra cacete, né, cara? Se tem um retorno do investimento até o vendedor. Cara, isso é bacana, né? Pra gente saber se as ações que a gente está fazendo estão sendo bem executadas, está dando certo. E ouvir isso de um financeiro que tem perspectiva de comercial, cara, é um negócio totalmente fora da caixa. Então, André, obrigado, cara. Obrigado. Sensacional. Cara, obrigado aí pela presença e você é sempre bem-vindo aqui com a carinho, gente. Fabião. Tamo junto. Cara, é um prazer. Vocês são realmente os oráculos aí. Eu respeito muito vocês. E aí, galera, você que tá aí, ficou conosco, assim, aproveita aí, compartilha, dá um joinha, compartilha clica com no outras sininho, pessoas, clica manda no pro seu pai, pra sininho. sua mãe, pro cachorro, pra galinha. Boa. E brigadão A galinha aí. vai ser legal, que ela vai ficar lá toda hora no sininho, velho. Boa. E brigadão aí, André. Tamo junto. Legal, tamo junto. Valeu. Obrigado. Valeu, Tchau, pessoal. tchau, pessoal. Até Obrigado. mais.